Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, final de semana, final de mês também, para efeito de mercados. O mês termina amanhã, mas para efeito de mercados, hoje é o último dia do mês. E é isso que a gente vai comentar aqui no nosso Consultor AgroMais, fechamento dos mercados no dia, na semana e também no mês. Esse mês de abril que se vai nesse momento. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar fechou o dia com leve alta hoje, 0,1%, R$ 4,94 a cotação da moeda americana. O saldo da semana foi de alta de 2,8% e no mês também, um acumulado de 3,2% na moeda americana, que ressuscitou agora nesse mês de abril, como se vê. Mercado de ações, índice Bovespa fechou em queda hoje, 1,9%, queda bastante acentuada, acabou acompanhando o comportamento das bolsas de Nova York. O índice Dow Jones fechou em forte queda hoje, um tombo, 2,8%, que não é muito comum, queda no mercado de ações dos Estados Unidos. Antes disso, a bolsa na Europa tinha fechado em alta, na Ásia também, a bolsa de Xangai fechou com alta hoje de 2,4%, e índice DAX na bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com alta de 0,8%. Petróleo com dia de muita volatilidade hoje acabou fechando com leve queda, 0,6%, a $106,60 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui no Brasil. Na semana, o petróleo acumulou uma valorização de 2,5% e o saldo do mês também foi de alta, nesse caso um pouco mais modesta aqui, de 1,3%, sempre se referindo ao petróleo tipo Brent, que é a referência à nossa do dia a dia aqui. Mercado de commodities agrícolas. Soja e milho fechando praticamente no 0-0 nesta sexta-feira lá em Chicago, sem oscilações, um dia de pouca oscilação nos preços do milho, pelo menos no fechamento. O comportamento foi misto, na verdade, com os contratos um pouquinho acima, outros um pouquinho abaixo, mas com uma tendência de estabilidade nos dois grãos que a gente acompanha mais de perto aqui no nosso Consultor AgroMais. Petróleo em alta deu uma certa sustentação, depois o petróleo caiu, ou seja, o dia foi volátil lá para um dos fatores que costumam influenciar esses dois mercados. Chuvas nos Estados Unidos atrasando o plantio de milho, estão dando uma certa sustentação aqui os preços do milho, mas por outro lado aqui a soja pode ter um efeito baixíssimo dessa questão do atraso do plantio do milho, decorrência de chuvas lá no meio oeste americano. Atrasa o milho, o produtor fica meio fora da janela ideal do plantio do cereal e acaba passando para a soja, acaba aumentando a área de plantio de soja, embora ele possa deixar em reserva também as áreas de milho que ele não planta e socorrer aqueles planos lá de ajuda governamental para produtores que deixam de utilizar ou não podem utilizar toda a sua área ideal para cultivo. Trigo caiu bastante hoje, 2,8%, uma despencada. Boas chuvas para favorecer a safra de inverno nos Estados Unidos, que está sofrendo com falta de umidade. Então, deu uma melhorada lá nas lavouras de inverno, que estão em desenvolvimento final nesse momento, e o trigo acabou caindo. O saldo da semana também foi negativo, menos 0,4%, mas no mês o trigo ainda acumula uma forte valorização de 5,4%. É menos do que março. Março os preços explodiram para níveis quase recordes no mercado internacional, mas o trigo ainda manteve um patamar elevado de preço aí nesse mês de março, apesar desse tombo de hoje. Arroz em casca em Chicago, é bom chamar atenção para o arroz, hein? Arroz em casca está subindo nos Estados Unidos, isso é referência aqui para o nosso arroz também, aqui no Brasil, para nossas exportações, produtor gaúcho, catarinense, e ficar de olho no arroz que tem evoluído bastante ultimamente na Bolsa de Chicago. Vamos em frente aqui com a Bolsa de Nova York. Nova York, o algodão caiu hoje, depois de fortes altas nos últimos dias. A semana acumulou uma alta forte de 7,2% e no mês 10,3%. O algodão mudou de patamar. Aliás, vai ser o assunto da nossa entrevista daqui a pouquinho, entrevista ao vivo aqui no nosso Consultor AgroMais. Hoje foi um dia de correção técnica, o pessoal realizando lucros aqui depois das boas altas da semana. Foi hora de vender, portanto, até no final de semana normalmente acontece isso aí.
Açúcar bruto em Nova York caiu no dia 0,4%, na semana também 0,3% e no mês também acumulou uma queda de 0,9%. Destaque para o café, que deu uma disparada hoje, o Arábica em Nova York, o Robusta também subiu bem em Londres. O Arábica, no entanto, aliás, foi um dia de muita volatilidade aqui, na verdade foi uma recuperação técnica aqui no mercado de café. Mas na semana ainda o saldo foi negativo, 2,2% de queda, e no mês também. No caso do Arábica, uma queda de 1,9%. O Robusta até no mês acumulou uma queda maior, de 2,1%. Quem mais? Vamos em frente aqui para finalizar. Temos o suco de laranja, que fechou em forte alta, hoje 4,1%. O mercado está escasso em termos de oferta. A safra brasileira foi menor, a safra da Flórida também não é grande coisa. Então, tem um suprimento apertado de suco de laranja no mercado internacional e os preços têm subido bastante ultimamente. Cacau ficou no 0,0, boi gordo na B3 fechou em queda hoje, 0,8%, mas na semana ainda acumula uma alta de 0,7% e no mês também 1,2%. Isso no mercado futuro da B3. O contrato de maio hoje fechou a R$ 323,00. Muito bem, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira, nosso assunto de hoje, nesta sexta-feira. E o nosso assunto de hoje é o mercado do algodão, que foi um dos grandes destaques desta semana, com fortes altas, como a gente viu aqui na Bolsa de Nova York, 10% no acumulado do mês, inclusive. Eu falo agora com o Peri Pedro, que é consultor de mercado de algodão da Stonex. Peri, muito boa noite, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor AgroMais. Pedro, conta pra gente o que está acontecendo com o algodão, hein? Parece que tem problemas de clima lá nos Estados Unidos, mas qual é a gravidade dessa situação para provocar uma alta tão forte aqui nesta semana que termina hoje? Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Silma, muito obrigado. Sempre uma honra ser convidado e participar aqui com vocês, sempre um prazer muito grande. Silma, a gente está num momento muito peculiar. Acho que desde 2011 eu não via 2 limites de alta no mesmo dia, na mesma semana, né? Foi o que aconteceu essa semana. Nós tivemos, só essa semana, 7,2% de alta, você bem disse. E não dá para acreditar isso só para o clima. O clima realmente está muito ruim. Há muito tempo a gente não viu um clima tão ruim. No Texas, principalmente, que é responsável por mais de 60% do algodão dos Estados Unidos, e particularmente o oeste do Texas, que sozinho é responsável por uns 40%. Na semana passada a gente dizia que uma parte desse clima ruim estava precificado, mas a gente tem uma situação muito peculiar nesse clima, Silma. No ano passado, o clima não estava tão ruim, mas estava muito ruim também, historicamente muito ruim, tá? E esse clima historicamente muito ruim acabou se revertendo em maio para julho. Então, a gente diz que assim, é como se o time estivesse perdendo de 7-1 e virasse aos 35 minutos do segundo tempo, tá? E foi o que aconteceu no ano passado. Não é uma coisa que acontece todo ano, é muito raro que isso aconteça. Mas pelo fato de ter acontecido no ano passado, a gente acredita que ele não está totalmente precificado ainda. Normalmente estaria, mas ainda não está. Então, o que aconteceu com o clima essa semana, entre outras coisas, foi você jogar querosene num incêndio que já estava acontecendo, tá? Então, o algodão vem subindo constantemente desde de setembro, outubro, quando houve um ataque especulativo contra o dezembro. Você tem problemas logísticos nos Estados Unidos ajudando, você tem problemas políticos na Índia ajudando. Então, você tem uma série de fatores que acontecem 1, 2 por ano. Esse ano parece que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, isso está distorcendo, está fazendo com que os preços cheguem na Ásia, quando chegam, né, todo esse problema logístico, a preços extremamente altos que as fiações da Ásia simplesmente não conseguem pagar. O produtor brasileiro não tem absolutamente nada a ver com a logística dos Estados Unidos, nem com a quebra no Texas, se aproveita disso e tenta fixar o seu algodão a preços que tentam ser remuneradores, apesar desse aumento tão grande do custo de produção, principalmente por conta dos fertilizantes. Então, não é tudo culpa do clima, não. O clima já estava quase todo precificado, mas o clima joga aí um pouco de querosene numa fogueira que já estava ardendo. Eu tenho visto aqui que o início do plantio do algodão nos Estados Unidos até começou bem, estava até praticamente dentro da média normal para a época. O que aconteceu depois? É falta de chuva ou é chuva demais? Porque no norte dos Estados Unidos, na meio oeste, está chovendo demais. Está frio, inclusive, está atrasando o plantio de milho. Agora, no sul, parecia que era falta de chuva, né? É isso? Exato.
É isso mesmo. A gente tem o cinturão do algodão, né? Ele vai ali das Carolinas, passa pelo Alabama, a delta do Mississippi e vem até o Texas, um pouquinho ali no Novo México, que é o sul. Está realmente com falta de chuva, mas o que acontece é que, principalmente no algodão, nos Estados Unidos, você tem um seguro quase de graça, e é um seguro que te entrega, Silma, quase 100% do que você receberia se tivesse chovido. Então, eu tinha um professor que era conselheiro do Congresso americano, ele dizia assim, se te derem de graça o seguro do teu carro, você vai deixar ele aberto com a chave na ignição. É mais ou menos isso que o produtor americano faz. O preço está funcionando, não importa o clima, ele planta, ele vai plantar dentro da janela ideal para poder receber o seguro dele. Se vai chover ou não, é um segundo problema, principalmente num ano como esse, em que houve tão pouco abandono, tão pouco acionamento de seguro no ano passado. Então, uma parte muito, muito grande dos produtores americanos recebem seu seguro 100% esse ano. Então, está sendo plantado, vai ser plantado, independente do clima. Se vai ser colhido ou não, aí é com São Pedro. Agora, o Peri, e a nossa safra aqui? A colheita já começa, São Paulo, Paraná, por exemplo, são estados que colhem mais cedo, se não me engano, a partir de maio. O resto, sim, é mais lá para frente. A safra está andando bem por aqui ou está sofrendo? O milho, por exemplo, está sofrendo por falta de chuva nas regiões centrais aí. Para o algodão está tudo normal, não? O algodão está vindo bem. Nós tivemos um problema na Bahia, pontual, mas que aconteceu, dependendo da área, de excesso de chuva no começo do plantio. E começo do plantio, estabelecimento de stand, Silma, se você não faz bem, é difícil recuperar. E esse excesso de chuva que eles tiveram ali em janeiro dificultou o estabelecimento de stand para algumas áreas, essas áreas estão sofrendo agora, tá? Isso faria com que a Bahia tivesse um ano bom, ok? E ela que vem de anos excelentes. No Mato Grosso, hoje nós temos um ano bom nesse momento, para a maior parte do Mato Grosso, tanto quem plantou safrinha, a safrinha, que é mais ou menos 50% do Mato Grosso, foi plantada na janela, apesar das chuvas de janeiro, que você bem sabe, e o pessoal de grãos bem sabe, que atrapalhou a qualidade da soja colhida, mas a safrinha foi plantada na janela, o algodão safra foi plantado, vem vindo muito bem. Então, hoje no Mato Grosso, você tem uma safra boa a muito boa. Daqui para frente, maio, chove arroba. Se chover 10 milímetros, é 10 arrobas a mais. Então, dependendo de uma chuva ou outra em maio, a gente passa de uma safra boa a muito boa para uma safra muito boa excelente, que é o que a gente quer, tá? Mas até agora, na média, que não fiquem bravos comigo, os meus clientes que estão tendo dificuldades pontuais, na média, a safra brasileira vem numa situação que eu diria boa, muito boa, tá? Se chover mais um pouquinho, São Pedro dá esse bônus aí de maio, que a gente gosta, aí vira uma safra excelente. A gente não pode reclamar, não. Os números da Conab refletem isso. Peri, o produtor brasileiro de algodão costuma vender muito antecipadamente a sua safra. Será que está conseguindo aproveitar esse salto recente dos preços para fazer uma média um pouco mais alta? Ou ficou para trás isso aí? Já venderam a maior parte? Como é que está a comercialização? O 22, a gente acredita que 70% está vendido. Os nossos clientes, eles têm um recurso que são as opções, né? Então, ao invés dele fixar o preço dele na trading, ele vende isso a fixar e contrata um seguro aqui com a gente de baixa, de modo que se o algodão cair, ele recebe aquele mínimo, né? E se continua subindo, continua subindo. Então, esses clientes nossos que fizeram isso, pelo menos uma parte da sua produção, estão numa situação muito, muito boa para o 22. O 23, mais por conta da incerteza do custo de produção do que dos preços, viu, Silma? Eles estão com a comercialização mais lenta. Então, enquanto o 22 a gente acredita que está aí por volta de 70% de venda, né? Que é o que o produtor normalmente vende antecipadamente, dificilmente ele vende mais do que isso, por uma questão ali de não saber quanto vai colher exatamente ou de qualidade, né? O 23 a gente acredita que ele está entre 20% e 30% na média, dependendo do estado, dependendo do cliente. Então, para o 23, sim, ele consegue aproveitar muito mais. E os clientes que trabalham com derivativos e trabalham com seguros ao invés de fixação, né, esses 2.0, esses, de novo, né, pelo segundo ano consecutivo, e para a próxima safra também, estão numa situação realmente muito boa, viu, Silma? Mas, de novo,
Vamos esperar para ver qual vai ser o custo para 23. O 23, mesmo ele não está subindo na mesma proporção e, dependendo do produtor, ele está aí trocando figurinha, ele precisa subir mais um pouquinho. E é por isso que muitos produtores, essa semana principalmente, aproveitaram essas quedas consecutivas para fazer, ou começar a fazer pelo menos uma média das suas proteções de baixa. Muito bem, custo é uma preocupação grande aqui com relação à próxima safra. Para finalizar, Peri, qual é a previsão que você tem aí em termos de volume de produção? A gente sabe que cresceu bastante a área de plantio, a perspectiva atual é qual? A previsão mais atualizada em termos de potencial de produção? Qual é o número de vocês aí? Hoje, sendo um pouco mais... A gente está acreditando que no Brasil algo por volta de 2,8 milhões de toneladas, tá? Esse é nosso número nesse momento, mas como eu falei para você, dependendo do que acontecer aí em maio, a gente pode ter uma surpresa positiva. E tomara que a gente tenha, porque mais algodão nesse momento melhora muito a média, né? É um algodão a mais que você consegue vender e você vende a médias maiores, o que é bom dos dois lados, na produtividade e na tua média. Eu sempre conto essa história de um produtor amigo nosso de Rondonópolis, que ele vendeu muito bem o algodão dele antecipadamente. O algodão é vendido antecipado, como você falou, por uma questão de gerenciamento de risco, né? O algodão ele tem um custo muito maior. Eu costumo dizer que é a Fórmula 1 do agro, né? As equipes são maiores, melhores, mais difíceis, e o custo é maior, você tem que gerenciar esse risco, não dá para deixar isso em aberto. Então, ele tinha vendido antecipadamente a preços melhores e os preços tinham caído. E aí ele esperava colher e estava colhendo 10% a mais do que ele esperava. Ele falou, Peri, aconteceu um negócio muito ruim, eu estou colhendo muito bem. Eu falei, por que é ruim? Está acabando com a minha média isso aí. Então não tem problema, tá, Silma? Deixa colher bem, tudo se ajusta. Vamos torcer para que o custo de produção também se ajuste e a gente tenha mais uma boa safra para os produtores, tanto em termos de produtividade, mas mais importante que isso, em termos de resultado, né? O que a gente quer no fim do dia é faturamento bom e resultado bom para que a agricultura brasileira continue crescendo, o algodão continue se expandindo de maneira sistemática, como vem fazendo até hoje. Muito bem, eu conversei com o Peri Pedro, consultor de mercado de algodão da Stonex. Pedro, muitíssimo obrigado por mais uma entrevista aqui para nós. Um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, hein? Um excelente final de semana para vocês do AgroMais, muito obrigado. Como eu sempre falo, a gente é fã do canal, assiste sempre e fica lisonjeado. Em nome de toda a Stonex, agradeço a participação. Um grande abraço, bom final de semana para você e toda a equipe. Obrigado, nós que agradecemos. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira, final de semana, final de mês. Olha, a notícia mais ou menos aqui é que a taxa de desemprego no Brasil ficou estável, em torno de 11% no primeiro trimestre desse ano, em relação aos 3 meses anteriores. E melhorou bastante em relação ao mesmo trimestre no ano passado. Vamos ver os detalhes dos dados divulgados hoje pelo IBGE. São quase 12 milhões de brasileiros buscando um trabalho. Houve queda de 3,8 pontos percentuais e a renda média caiu 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de desocupação é a menor para um trimestre encerrado em março desde 2016. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que amplia a redução do IPI de 25% para 35% de dedução, para dar uma sacudida aqui, um crescimento no setor industrial. A partir de domingo, a alíquota mais baixa será aplicada sobre automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca e outros produtos industrializados. De acordo com o governo, a redução do IPI vai diminuir a carga tributária em 15 milhões de reais neste ano, 27 milhões em 2023 e 29 milhões em 2024. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência disse que a queda na arrecadação não exige compensação fiscal por se tratar de um tributo extrafiscal de natureza regulatória. E a AgriShow, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, terminou nesta sexta-feira, depois de ser cancelada e ficar 2 anos sem ter a presença de público por causa da pandemia da Covid-19. É a 27ª edição do evento e surpreendeu os organizadores e principalmente os visitantes que vieram em busca de novidades tecnológicas para o campo.
Esta é a segunda vez que o produtor de soja Iomar vem à AgriShow, desta vez acompanhado do filho. Ele produz soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e chegou em busca das novidades tecnológicas que vão ajudar o agricultor no campo. Ele sabe que neste setor tão competitivo e que exige produtividade e eficiência, não dá para ficar desatualizado. Uma feira como essa, né, sem dúvida, abre muitos horizontes para você enxergar as novidades, tudo, né? Então, acho que o produtor, que é produtor mesmo, ele tem que, você não precisa vir comprar também, mas ele precisa visitar para saber, na hora certa, quando precisar o equipamento, ele ter a noção que essa máquina existe para facilitar a vida dele no campo, né? Quando os organizadores da AgriShow anunciaram a volta presencial da feira, depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19, eles já esperavam um bom movimento. Mas olha só, o número de visitantes aqui em Ribeirão Preto surpreendeu. Durante 3 anos, porque foram 2 edições, mas a última foi em 19, aqui em 22, são 3 anos sem feira. O agro não parou, o desenvolvimento de máquinas não parou, a ciência e a pesquisa continuou trabalhando. Consequentemente, houve um acúmulo de novidades para o grande público, embora muitos agricultores já conheçam, mas o grande público ainda não tinha visto. Daí, o grande afluxo de pessoas para a AgriShow para conhecer as novidades. José Galli é diretor de vendas da América Latina de uma grande fabricante alemã de máquinas agrícolas, que passou a vender os seus produtos no Brasil em 2019. Galli considera que a participação na AgriShow foi fundamental para a divulgação da marca, que vem crescendo de forma rápida no país. Mesmo durante a pandemia, o agro não parou um minuto, aliás, cresceu muito, né? E a Fendt cresceu junto com o agro. Então a gente está entregando em 2022 o resultado que era previsto apenas para 2025, né? Então o agro realmente supera as nossas expectativas sempre. Olha, só para registrar aqui, enfatizar, está saindo aqui o levantamento ainda preliminar aqui do volume de negócio na feira. Está se falando aqui 11,2 bilhões de reais. Seria um crescimento de 287% em relação à última edição, há 3 anos atrás, foi lá em 2019. Ou seja, pelo que se vê aqui, o produtor está ávido aqui de investimentos, tentando aproveitar os bons preços dos produtos agrícolas, mesmo com o aumento do custo de produção, normalmente estava com sede de melhorar a sua tecnologia de produção e está ávido para comprar novas máquinas, para tocar as suas lavouras, a sua atividade pecuária também. Então, isso se refere apenas a máquinas, equipamentos e armazenagem, além de outros negócios que normalmente também acontece na feira. Então, está aí 11,2 bilhões. Estou surpreso, realmente, porque é um atualmente totalmente fora da curva. Se não me engano, o normal de uma feira como essa é 2, 3 bilhões de reais, falando de 11,2 bilhões, pelo menos. É um levantamento preliminar que está saindo do forno nesse momento em que a feira está sendo encerrada lá em Ribeirão Preto, AgriShow 2022. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira, final de semana, final de mês também para efeito de negócio. O mês termina amanhã, mas a rigor para efeito de negócio está terminando hoje. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. Consultor AgroMais. Oferecimento